E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou Glauco Ferreira, sócio e fundador da Altview, e hoje eu vim aqui contribuir com vocês com 5 dicas para você trabalhar home office com mais segurança. Bom, eu quero começar falando uma frase que eu sempre bato um papo com a galera, que é o seguinte: preciso que vocês entendam a seguinte coisa: segurança não é algo real, galera. Segurança é estado de espírito. Ninguém é seguro. Você se sente seguro. Ou seja, para se você ter um sentimento de segurança, você tem que tomar algumas medidas de segurança. O fato é que a segurança, ela se altera todo dia, todo tempo. Então você precisa tomar algumas medidas de segurança para ter esse sentimento de segurança melhor. Então, vocês precisam trabalhar isso, não adianta. Você nunca vai ser seguro, você sempre vai se sentir seguro. Então, quanto mais medidas você tomar, melhor. Vamos para a primeira dica aí? Então, a primeira dica é o seguinte, pessoal: tenha sempre um antivírus reconhecido de mercado, um antivírus de confiança. Glauco, o que seria um antivírus reconhecido de mercado? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um trabalho que chama-se Quadrante Mágico do Gartner. O Gartner faz um trabalho disso aí e ele pontua sempre as 3 melhores soluções. Essas 3 melhores soluções, elas são definidas o seguinte: aquelas que têm o maior nível de tecnologia aplicada, isso vai estar mais à direita no quadrante, e quanto mais acima, mais market share. Ou seja, então ele vai pontuar esses 3, e nesses quadrantes, nesses quadrados, você vai ter pontuando quais são os melhores, né? Vai estar sempre no quadrado à direita e acima. Depois os challengers, que são os principais concorrentes, os visionários, e assim você vai identificar isso no quadrante. Então dê prioridade àqueles que são os líderes. E falando de endpoint, de antivírus, antivírus, pessoal, é o nome mais comum. Hoje se chama endpoint. Por quê? Porque o antivírus é uma das ferramentas que é utilizada para trazer a segurança, além de outras. Tem controle de dispositivo. E aí, uma coisa muito importante na hora que você escolher: você tem que escolher uma ferramenta que tenha uma inteligência, ou seja, que ele analise comportamento. Ele vai analisar o comportamento na sua máquina e vai poder te dar um auxílio muito melhor. Isso é importante por quê? Porque as vulnerabilidades e as ameaças cada dia mudam e crescem de forma assustadora. Quase toda semana aparece uma nova, e a gente chama assim, ameaça de dia zero, é ameaça nova que ninguém conhece ainda. Então, se você tem uma ferramenta que analisa comportamento e de certa forma identifica o comportamento malicioso, isso é importante. E aí vai uma grande dica: na hora de implementar isso, você tem que ter muita maturidade. Qual é o maior erro das pessoas que implementam um antivírus e endpoint? Eles criam regras de exceção gerais. Então, pessoal, por quê? Porque como a ferramenta analisa comportamento, vai acontecer alguns falsos positivos. Um exemplo: uma empresa que trabalha com desenvolvimento de software, a ferramenta, quando eles estiverem fazendo a heurística deles, a ferramenta vai começar a identificar que aquele código que ele desenvolveu, embora seja um código bom do trabalho interno deles, ele pode entender que aquele código lá é um código malicioso e bloquear a ação do código que você desenvolveu. E aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Desabilitam a função de análise de comportamento. Ao invés de fazer isso aí, você vai pegar o exe daquele código que você vai desenvolver, que você está desenvolvendo, e você cria uma exceção só para aquilo. Vai precisar dos 3 primeiros meses de implementação de um carinho e uma atenção muito forte em cima, porque você vai precisar de criar muita regra de exceção para tratar esses falsos positivos. Depois a própria heurística da ferramenta, a própria inteligência da ferramenta vai fazer tudo isso sozinho também. Vamos para o próximo item aí. Cara, o segundo item é o seguinte: tenha um bom firewall. O que eu quero dizer com tenha um bom firewall? Né? A verdade, a gente chama isso até hoje de UTM. UTM, traduzindo para o português, é uma central unificada de tratamento de ameaças. Por que, Glauco? Hoje, se você identifica os firewalls hoje, os antigos, e muitas das pessoas utilizam ainda esses firewalls muito antigos, eles só tratam bloqueio de portas e liberação de portas e mal tratam o filtro de conteúdo web. Mas hoje também o firewall precisa ter uma inteligência. Então, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha hoje com a solução de UTM da Sophos,
que ele tem uma inteligência que ele analisa o comportamento da rede, identifica se alguma máquina da rede, dentro da sua rede, está saindo para o mundo internet com comportamento malicioso, bloqueia esse comportamento e identifica e alerta, olha, aquela máquina está com comportamento malicioso. Do mesmo jeito também, a gente tem ferramentas de DSPS, que vai analisar o comportamento que está tentando entrar na sua rede através da sua internet. Então o Firewall ele vai ser um equipamento de borda, que hoje pode ser um appliance, pode ser um software, pode ser virtual, né? E ele vai analisar esse comportamento de tudo que entra na sua rede e tudo que sai da sua rede. E aquilo que for malicioso para entrar na sua rede, ele vai bloquear, e aquilo que sai também que for malicioso, ele também vai bloquear. Então o importante é você ter esse UTM, que é uma central unificada. Outra dica legal de UTM que você precisa ter na sua rede, que é importante, é um firewall de aplicação, pessoal. O que significa isso? Glaico, o que significa isso? Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesse vídeo. Você tem alguma aplicação hoje publicada na internet? Você tem algum serviço hoje que está publicado na internet? Sim ou não? Se você respondeu sim, a minha pergunta é a seguinte: qual foi a última vez que você fez uma análise de vulnerabilidade dessa aplicação? Por que eu quero dizer isso? Porque hoje no dia a dia de trabalho, a demanda é superior à capacidade de entrega. O que significa? Quer dizer que a pessoa vai lá quem está desenvolvendo software e fala, eu preciso que esteja pronto, preciso que esteja pronto, preciso que esteja pronto. Quem está desenvolvendo software vai focar em entregar um produto pronto. Ele não vai focar na segurança. Existem algumas metodologias e algumas boas práticas para desenvolvimento de software de segurança, que esse vai ser um outro motivo de um outro vídeo aqui para vocês. E poucos desenvolvedores utilizam essas metodologias. E aí o que vai acontecer? Ele vai desenvolver a aplicação vai funcionar, mas o fato é que ela vai estar no ar com muita vulnerabilidade. E quase ninguém faz essa análise de vulnerabilidade. Serviço esse que inclusive a Altview faz, e se você tem a sua aplicação, entre em contato com a gente, deixa aqui o comentário que a gente faz questão de bater esse papo com você e explicar melhor sobre o assunto. Então ninguém faz isso. E aí algumas vulnerabilidades são muito comuns. Exemplo delas é SQL Inject, que permite que alguém de fora injete um código dentro da sua aplicação. E injetando o código dessa aplicação, ele vai fazer uma coisa chamada escala de privilégios. Então ele pode ir escalonando privilégio através dessa vulnerabilidade, e aí com isso ele vai poder acessar até mesmo o seu servidor remotamente. Então pessoal, fica muito atento a isso aí. E um firewall com um firewall de aplicação, ele vai tratar esses itens e vai minimizar a possibilidade de uma possível invasão. Bom, vamos a outra dica aí, ó, legal? E essa, pessoal, é muito importante, principalmente para quem tem medo ou quem já sofreu alguma ameaça ou já teve os dados criptografados ou sequestrados com ransomware. Não libere acesso remoto publicamente. Use sempre VPN. O que significa isso? Significa o seguinte: a maior porta de entrada de ataque para um ransomware é o remote desktop, né? E aí o que acontece com esse remote desktop? Então, se você libera o remote desktop na sua rede interna, isso não tem problema, né? Embora seja bom evitar. Mas caso você faça isso, publicando esse remote desktop para o mundo internet, ou seja, para a nuvem, para todo mundo publicamente, você está abrindo a porta de vulnerabilidade para a sua empresa. E o remote desktop é a principal porta de entrada para iniciar um trabalho para um cracker invadir a sua empresa e criptografar os seus dados. Então, mais uma vez, essa é uma das funções do firewall, do UTM, criar e configurar uma VPN. E aí quero falar um pouco sobre VPN. Pessoal, sempre, e aí vai uma outra dica de segurança que não está aqui, tente trabalhar sempre com Single Sign-On. O que é isso, Glaico? Que miséria é essa? Single Sign-On é o seguinte: eu vou trabalhar dois itens de segurança. Single Sign-On é você unificar todas as suas plataformas de acesso de gerenciamento de identidade em um gerenciador só. Ou seja, hoje comumente a grande maioria das pessoas utilizam o Active Directory, mas nós temos também o próprio Google,
a gente tem o Facebook com ferramentas de gerenciamento de identidade. Então, tente trabalhar isso unificando. Por que, Glauco, isso é importante? Porque na hora que você bloquear o usuário em uma plataforma, bloqueia em todos os outros acessos que você tenha. E a segunda coisa, trabalhe com autenticação multifatorial. Glauco, o que significa isso? É a autenticação em 2 fatores. Além da senha, ele tem um segundo fator de autenticação. Nos firewalls é possível você trabalhar nos acessos VPN, além da senha que a pessoa vai acessar, você também tem um certificado. Você entregar um certificado, esse certificado pode ser entregue para o usuário por um pendrive, ou pode ser um arquivo para ele poder abrir e instalar na máquina dele o certificado. Isso vai fazer com que aquela máquina que ele está usando esteja liberada para fazer aquele acesso a VPN. Com isso aí você vai ter uma rede virtual privada para todos aqueles que precisam ter acesso à sua rede remota acessarem e poderem trabalhar. Então você imagina todas essas pessoas que estão trabalhando remotamente, mas que nesse período o ideal é que eles tenham para conectar uma VPN, né, uma rede virtual privada. E aí, você que liberou seus funcionários para fazer isso, você liberou essa rede para eles? Está configurado dessa forma? Bom, a quarta dica aí, pessoal, é o seguinte: gerencie as atualizações de segurança. Claro, o que é isso? O que é isso? É o seguinte, pessoal: você tem na sua rede diversos servidores e diversos desktops. O fato é que é o seguinte, semanalmente ou praticamente diariamente, os fabricantes eles lançam atualizações. Por quê? Porque no time deles interno eles fazem sempre, continuamente, verificações e análise de vulnerabilidade das aplicações deles. Contratam inclusive hackers para fazer isso. E aí eles descobrem as vulnerabilidades e aí eles criam uma atualização para corrigir aquela vulnerabilidade. Isso aí são chamadas atualizações de segurança. O fato é que as portas de entradas para invasões são essas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades elas podem acontecer no seu sistema operacional. Para quem tem serviço publicado na web, pode acontecer, e o mais comum que aconteça é no web service. E aí vai uma grande dica: muitas das pessoas que têm sites online, que têm serviços publicados na nuvem, foram feitos há muito tempo, estão com web service, pessoal, com serviço de publicação web muito antigo, porque uma vez que eles publicaram, eles não mexeram mais, e isso está muito antigo. Muita atenção com isso. Nós estamos vivendo num período que a quantidade de ataques está aumentando muito. Então, verifiquem suas atualizações de segurança, efetuem atualizações. No próximo vídeo nós vamos falar de procedimentos para gerenciamento de tudo isso. É muito complexo, você precisa ter um gerenciamento de configuração, um gerenciamento de problemas, um gerenciamento de mudanças para fazer todo esse trabalho. Mas é importante, atualize, faça as atualizações de segurança, monitore as atualizações de segurança que você tem. Lá na Outview a gente tem um time que trabalha só com isso, a gente tem uma ferramenta que fica monitorando de todos os clientes. Hoje a gente monitora e gerencia mais de 380 servidores e mais de 5.000 desktops. Então, para você ter uma noção, a gente tem uma ferramenta que faz isso, tá? E gerencia tudo isso para vocês. Vamos para a próxima dica, e a quinta e última dica aí, pessoal, é o seguinte: efetue backup e não uma simples cópia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: muitas pessoas que eu bato papo e converso, até mesmo clientes, perguntam: você faz backup dos seus arquivos? Aí ele fala: eu faço. E quando a gente vai ver, o que ele faz na verdade é uma cópia. Ele copia aqueles arquivos e coloca remotamente em outro lugar. Qual que é o problema disso aí, Glauco? O problema é que é o seguinte: quando você é invadido por um ransomware, a primeira coisa que ele vai fazer é ter acesso a essas cópias e vai criptografar inclusive essas cópias também. Por quê? Porque para você fazer essa cópia, você precisa liberar uma pasta na rede para fazer essa cópia. E aí, através dessa pasta liberada, a criptografia é feita. Então, o que é importante, pessoal, e qual é a diferença? Quando você tem um software de backup, primeira coisa, ele vai criar um client, vai ter um client, um software, e aquele software vai ter uma criptografia para fazer esse backup. Então, a hora que ele executa esse backup e até a hora que ele termina o backup, vai ser criptografado esses dados de backup. A segunda coisa, ele vai estar armazenado de forma criptografada num acesso remoto, e essa comunicação vai ser através do software, através de um client, ou seja, não vai ser através de uma permissão de pasta. Então, isso aí é muito importante. Isso aí vai minimizar a forma de poder criptografar esses dados futuramente. E importante também, além disso,
é você colocar esses dados fora da sua empresa, né? Tentar contratar um serviço em nuvem. Lá na Ultiview a gente tem esse serviço de pegar os seus dados e colocar esse serviço em nuvem e poder guardar essas informações remotamente. A outra coisa legal do software de backup é que, além de ele fazer o backup, ele também tem toda uma gerência, um gerenciamento em cima desse backup. Ou seja, quando ele termina o backup, ele tem um cheque de integridade, que ele vai checar se aquela integridade do backup foi feita, se o backup foi feito com integridade corretamente. Ele vai também fazer um gerenciamento a forma que ele vai fazer esse backup e a forma que você pode restaurar esse backup. Então você pode restaurar esse backup granular, se você quiser. Então eu faço um backup de desastre recovery, backup de imagem da máquina todinha, mas eu posso lá dentro desse backup pegar só a informação que eu preciso, granular e restaurar. Então isso aí é um software de backup, né? A forma de fazer o backup também, para economizar espaço. Ele vai lá e ele consegue armazenar a informação aproveitando os espaços em comum. Ou seja, se você já copiou aquela informação em alguma vez e ela vai ser copiada repetidamente, ele não vai copiar de novo isso, vai copiar só o que teve de diferencial. E o que é importante disso, pessoal? Importante disso são duas coisas que são muito importantes no backup. Primeira coisa, espaço de uma área de armazenamento. Hoje uma das coisas mais caras na tecnologia é a área de armazenamento, tá? Então isso aí pesa muito e é mais caro. E a segunda coisa é janela de backup. Então, se você tem um software que faz esse gerenciamento, o tempo de fazer o backup fica menor. E aí você consegue configurar as estratégias de backup, seus jogos de backup, muito melhor. Então fique atento a isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera, desses 5 dicas. Foi bem rápido aí, um vídeo até um pouco mais longo do que o comum que eu costumo fazer, mas quero deixar aí para vocês à vontade. Nós somos da Ultiview e a gente trabalha sempre com toda essa gestão de segurança, até aproveitando falar do backup. A gente desenvolveu internamente um software de monitoramento de backup, onde a gente monitora os backups dos clientes todos os dias para saber se tem uma falha ou não, e aí continuamente tem uma equipe que gerencia isso. Se você quer saber mais sobre mais vídeos de tecnologia, deixe seu comentário aqui embaixo, e eu quero pedir um grande favor para vocês. Tem os nossos contatos aqui, a forma de vocês entrarem em contato com a gente, falar com a gente. Vou deixar na descrição algumas coisas que eu comentei para vocês aqui, algumas ideias e algumas dicas. E se inscreve aí no nosso canal, a gente está começando agora com esse padrão de comunicação diferenciada com vocês. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Valeu! Gravar. Fala, galera, beleza? Não tem problema não. Que cara mais engraçado. 5 dias para você trabalhar no home office com mais segurança. O que eu quero dizer para vocês? Dias. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Glauco Ferreira, sócio e fundador da Ultiview. E hoje eu vim aqui para contribuir com vocês com 5 dias para você trabalhar home office de forma mais... Dicas! Dicas!